Você não tá velho para fazer uma transição de carreira. Você tá velho para continuar infeliz no que você faz. Oi, meu nome é Letícia, eu sou escritora e copywriter e hoje eu quero falar para você por que você deveria parar de adiar a sua transição de carreira. Para quem não sabe, eu sou formada em gastronomia, eu cursei uma faculdade de gastronomia lá em 2015 e ao longo desse caminho eu percebi que eu não queria trabalhar numa cozinha de restaurante. E não demorou muito tempo para que eu percebesse isso. Eu entrei na faculdade em 2015 e em 2016 eu comecei a trabalhar numa cafeteria no interior de São Paulo, enquanto eu cursava a graduação. Nessa cafeteria eu nunca tinha ouvido falar em café especial, nessa época eu não sabia o que era café especial e esse nicho de mercado ainda engatinhava um pouquinho aqui no Brasil. Eu comecei a trabalhar como barista, atendendo mesas, falando com pessoas, servindo cafés, tirando cafés. E com o tempo eu comecei a gostar bastante dessa profissão, né? Eu me afeiçoei bastante a ela, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não estava exatamente aonde eu gostaria. Por falta de oportunidades, mais oportunidades na área, na minha cidade, eu acabei optando por morar em São Paulo, então eu me mudei para São Paulo em 2018. Comecei a trabalhar numa cafeteria, fiquei um tempo lá. Depois que eu senti que eu tinha que aprender mais ainda sobre café, eu mudei para outra cafeteria, eu pedi demissão e fui para outra cafeteria. Nessa cafeteria eu entrei em 2019 e com um ano de serviço, quase ali entrando na pandemia, depois de ter feito alguns cursos profissionalizantes na minha área, a minha chefe, ela pediu demissão logo quando a pandemia foi declarada. Nesse momento, a gente tinha uma decisão a tomar, né? Quem seria a pessoa que iria substituir a minha chefe? E eu fui indicada para esse cargo, né? Eu tinha as competências necessárias ali para continuar o trabalho que ela deixou e acabei aceitando. Nessa época eu tinha um salário legal, prosperei bastante financeiramente nesse período, né? Indo contra a maré da pandemia e tudo que ela trouxe de negativo no mundo. Nesse período foi um período que eu prosperei muito financeiramente. Eu comecei a trabalhar como chefe como líder ali na cafeteria e eu tinha a responsabilidade de liderar algumas pessoas, né? O meu time era bem pequenininho. Nesse período eu ganhava bem, eu tinha uma posição confortável na empresa, tinha um bom networking, tinha acesso a pessoas legais e restaurantes legais e grandes oportunidades. Mas ao mesmo tempo eu me sentia infeliz no que eu fazia. Eu sentia que não era pra mim aquela vida de restaurante, né? Eu sentia que por mais que eu tivesse tentado lá atrás permanecer nesse local, eu entendia que não era mais pra mim. Nessa época eu ainda não sabia, mas eu tenho uma coisa chamada hipersensibilidade sensorial. Então eu escuto as coisas e eu sinto as coisas de uma forma um pouco mais intensa do que as outras pessoas. Então, no restaurante, quando eu trabalhava, se algum garfo caía no chão, ou se uma porta batia, ou se um cachorro latia, uma criança chorava, aquilo tinha um impacto maior em mim do que realmente tinha, do que era real, né? Então isso me prejudicava muito psicologicamente, então eu comecei a desenvolver uma crise de ansiedade muito grande assim, nesses anos de restaurante, porque eu não entendia na época que eu tinha uma questão mental, eu não conseguia estar ali dentro daquele espaço. E depois de muito ponderar sobre o que eu poderia fazer com isso, sobre toda essa crise de ansiedade que estava me atormentando, eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira. Só que o que eu ia fazer sendo uma pessoa formada em gastronomia, que não queria mais trabalhar em restaurante e que tinha apenas vivências de restaurante? Eu me sentia um pouco perdida, eu me sentia totalmente desesperançosa de que um dia talvez eu pudesse encontrar um emprego fora da minha área. Nesse período eu comecei a fazer uma pós-graduação em História e Cultura da Alimentação, imaginando que talvez um dia eu pudesse dar aulas de gastronomia. Eu continuaria falando sobre comida, só que de um outro viés, né? Eu seria uma professora. Durante a pós-graduação eu percebi que também não era isso que eu queria. Rindo de nervoso. E depois que eu percebi o que eu não queria, eu
parei e pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu tô só percebendo coisas das quais eu não quero. As que eu quero, eu não sei, né? Foi nessa época, porém, que eu tropecei numa profissão chamada copywriter. Então, eu sou uma pessoa que sempre gostou de escrever, né? Que escreve há muito tempo e sempre gostou de ler. Então, eu pensei, por que não? É uma profissão, não é uma profissão nova, porém uma profissão que está em alta, né? Então, você provavelmente já deve ter ouvido falar nessa profissão. De 2020 para cá, teve um crescimento exponencial de pessoas formando como copywriters. Fala oi pro pessoal. Esse é o Dexter. Então, assim, eu acabei escolhendo a profissão de copywriter nesse período, né? Então, eu acabei fazendo um curso também de formação em copywriting e comuniquei à empresa que eu estava trabalhando, o restaurante que eu estava trabalhando, sobre essa decisão de mudar de emprego. Isso foi em 2021. Eu os comuniquei em 2021 porque eu queria fazer essa transição de uma forma tranquila, sem prejudicar ninguém, né? E nem mesmo a mim mesma, nem a minha imagem no mercado. Afinal, nunca se sabe quando você tem que bater na porta daquela pessoa de novo. Então, eu comuniquei eles com certa antecedência e disse que eu estava estudando, que quando eu acabasse o meu curso, eu iria mandar currículo. Pois bem, um ano se passou. Em 2022 eu comecei a mandar currículo e eu tava mandando currículo para um monte de lugares, fazendo aqueles testes horríveis da Gup. Gup, você faz testes horríveis que não medem a capacidade intelectual do profissional. Fiz esses testes horrendos e nenhum deles me levou a lugar nenhum. E eu estava muito frustrada, né? Eu me sentia muito frustrada com a sensação de que eu realmente não era capaz de fazer outra coisa além de fazer café ou trabalhar numa cozinha. Numa conversa com uma amiga, uma grande amiga, essa amiga, ela trabalhava na revista Expresso, que, caso você não saiba, é uma revista que escreve sobre café, é a única publicação brasileira que escreve sobre café no Brasil. Então, essa amiga estava me contando sobre uma receita de café, né, que ela queria que eu tirasse uma dúvida ali com ela. E eu acabei falando para ela, olha, eu estou procurando emprego na área da comunicação, né, acabei de me formar como copy e tal, se você souber de alguma vaga, me fala. Por coincidência, ela disse que tinha uma vaga na revista Expresso. E aí eu acabei aceitando, acabei mandando meu currículo para lá. E a primeiro momento eu fiquei um pouco receosa, né? Falando, acho que nem vai virar nada e tal. Depois de uns dias, meu telefone tocou, meu WhatsApp notificou ali que eu tinha uma entrevista marcada. Fiz a entrevista, long short story, fiz a entrevista longa, e acabei sendo contratada. O que a gente tem aqui, né, o que a gente tá para tirar dessa história é que network importa muito. Então, assim, o que eu tô contando essa história aqui para você hoje é para te falar que é possível fazer uma transição de carreira independente da sua idade, independente do seu currículo anterior. Você só tem que se planejar. E aqui vão algumas dicas do que eu fiz para fazer a minha transição de carreira de uma forma tranquila e totalmente organizada, né? Primeira, seja racional. Tenha um plano bem específico sobre o que você deseja. Então, escreva no papel onde você quer chegar, o que você quer fazer e como você vai fazer isso. Se organize financeiramente. Eu sei que mexer na questão financeira é uma coisa que pega bastante, né, quando a gente está pensando numa transição de carreira, porque pode ser que você venha de uma realidade em que você ganha muito bem e você está migrando para um cargo novo, um cargo totalmente diferente, que talvez inicialmente não vá te dar o que você ganha onde você está atualmente. Então, assim, se organize financeiramente para que você possa lidar com essa questão da diferença salarial, porque se a primeiro momento você entrar num cargo que está te pagando menos do que você está acostumado, provavelmente você vai ter problema financeiro. Faça cursos profissionalizantes minimamente viáveis. É muito ruim quando a gente pensa em trocar de carreira e de repente a gente vê que a profissão que a gente está mirando não paga tão bem tanto quanto aquela que a gente estava, mas ao mesmo tempo a gente não pode permanecer, claro, infeliz na posição que a gente está. Então, o ideal é que a gente pense em profissões que vão agregar ali de uma forma ou do mesmo nível, ou melhor, é claro,
Então procure cursos, né, e formações que vão te dar ali uma renda que você consiga viver ou prosperar cada vez mais. Peça demissão só quando você estiver preparado para isso. Então, arranje primeiro o emprego, faça as entrevistas, né? Faça os processos seletivos e peça demissão somente quando você tiver certeza sobre o que você quer fazer. Se não, você tá fudido, né? Você tá lascado, meu amigo ou minha amiga. Então, assim, não faça nada, não saia do seu emprego hoje e fique sem nada e fique procurando emprego desesperadamente. Só faça isso quando você tiver certeza. Trabalhe sua insegurança e não deixe a síndrome do impostor te dominar. São 2 pontos muito importantes que a gente geralmente tem a impressão de que a gente só é bom em uma coisa, que a gente não é capaz de fazer outras, que ninguém vai contratar a gente porque a gente não tem experiência, que você só nasceu para fazer aquilo. Isso é insegurança, isso é síndrome do impostor. Tenta tratar isso, se você puder, numa terapia, né? Enquanto você estiver fazendo o seu processo de transição de carreira, se tiver acesso a uma terapia, vai ser muito bom para você, porque você vai conseguir lidar com as inseguranças e frustrações de receber um não aqui, outro não ali, e até mesmo aquela voz interior que fala pra gente, puta, você não é capaz, você não consegue, você vai ter que ficar aí mesmo. Não dê ouvidos a essa voz. Faz o que seu coração tá mandando. Faça networking, pelo amor de Deus. Fale com as pessoas, esteja lá fora, se comunique com as outras, mostre para as pessoas o que você está fazendo. Por mais que você não seja o expert naquilo no momento, mostra para elas o que você faz. Eu mesma sempre divulguei os meus textos nas redes sociais, né? Sempre mostrei por aí a minha capacidade de escrita, então estava posto para o mundo. Quando eu tivesse ali um teste profissional, ou que enviar um portfólio, de repente eu tinha um material mesmo que fictício, né, mesmo que fake, para mostrar ali pro entrevistador que eu sabia minimamente escrever sobre as coisas. Ao mesmo tempo que me comunicar com outras, né, estar aí falando com outros profissionais da área, também me ajudou muito. Então faça networking, tá? Por último, mostre o dedo do meio para quem duvida de você. Mostre o dedo do meio. Você vai encontrar em alguns momentos pessoas que não vão te apoiar na sua decisão de fazer uma transição de carreira. E essas pessoas às vezes vão te tentar colocar para baixo, seja por frustração delas mesmas em tentarem querer sair da própria realidade para transformar suas próprias vidas e não conseguirem, ou seja porque elas são pessimistas pra caralho e é isso aí. Não dê ouvidos a essas pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha colocado alguma sementinha na sua cabeça, caso você se sinta infeliz com o seu trabalho atual e você queira mudar de área. Eu recomendo realmente que você tome essa decisão e faça uma transição de carreira se você se sente infeliz, porque nada pior do que acordar todos os dias e ir para um trabalho do qual você não gosta, com pessoas que você não se importa, fazendo coisas que não tem sentido algum para você. Se você gostou desse vídeo, peço que você comente aqui se você tem alguma insegurança em relação a mudar de emprego, né? Se você deseja fazer essa transição de carreira. Se inscreve no canal, tá? Se inscrever é muito importante pra mim, eu fico muito agradecida aí se você se inscrever. E deixa o like, né? Óbvio, deixa o like. Até o próximo vídeo e tchau!